estamos de volta com mais um programa Novo Campo para você. Confira os destaques de hoje. Você vai conhecer os benefícios nutricionais do coco. Saiba como descartar as pilhas usadas sem prejudicar o meio ambiente. Ilha tropical das Filipinas abriga a savana africana. Aprenda como comprar legumes gastando menos. E ainda, você vai conhecer as belezas naturais do Parque Witec, que fica no Rio Grande do Sul. Está localizado na região central do Rio Grande do Sul, em Novo Cabrais, distante 25 quilômetros de Cachoeira do Sul, o maior parque hortoflorestal privado da América Latina, o Parque Witec. Muito mais que um recanto natural, o parque é resultado de um projeto de vida e abriga atualmente cerca de 350 mil árvores. O projeto era do médico, ecologista e ex-prefeito de Cachoeira do Sul, Acido Witec, falecido em agosto de 2004. Plantar árvores era seu maior prazer. O túnel de pinheiros americanos que margeiam a BR-153 no quilômetro 350, ele mesmo plantou. Mas o maior legado que deixou para as pessoas e o planeta está concentrado em 70 hectares de terra. O Parque Witec é um lugar com muitas histórias e também com muitos encantos. Aqui é um lugar para ver com olhos de ver, com ouvidos de ouvir e com o coração de sentir. E é o que a gente vai tentar mostrar para vocês a partir de agora. A expressão é utilizada pelo arquiteto paisagista Henrique Witec, que além da propriedade, também herdou do pai o amor pela natureza. Ele conta que o parque completou 50 anos, possui 126 espécies de plantas dos 5 continentes e não para de crescer. Aqui, tudo tem um significado, um encantamento, uma lenda, até o parque. A lenda do parque diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, ele reservou umas pérolas para serem distribuídas para as pessoas especiais. E uma dessas pessoas recebe uma pérola, só que ele não sabe o que fazer com ela, ele guarda. E um dia ele sonha que está plantando árvores. E uma certa ocasião, sem querer, ele pega a pérola e elas transformam em vários tipos de sementes. Ele soube que a missão dele, independente da profissão, era plantar árvores. A partir de então, ele começou a plantar. E com isso, assim que surgiu o Parque Witec. O local possui uma trilha com cenários temáticos, de acordo com a origem das árvores, arbustos e forrações. Uma cena canadense é nossa primeira parada, às margens do lago, onde a paisagem e a água mudam de cor conforme a estação. Por isso, é chamado de mágico. Pertinho tem a cabana do pescador, onde na infância, junto aos amigos, o menino Henrique fritava peixes. Nós vamos conhecer agora o coração do parque, um lugar que tem uma simbologia toda especial, porque aqui é um dos 3 lugares onde estão depositadas as cinzas do fundador deste parque, o ecologista Acido Witec. Meu pai sempre tinha por tradição, quando ia comprar alguma espécie de alguma planta diferente, era justamente ser 3 exemplares. Pelo menos uma delas ia vingar onde ele plantava, mas na mão dele vingar. Se tivesse umas 3 ou 4, vingava todas elas. Nós temos também aqui neste lugar o Recanto da Paz. Que era um dos lugares que ele mais ficava nas horas vagas, né? Então nas horas que ele gostava assim, um pouco de meditação, ele vinha para cá. Então por isso que quando meu pai veio a falecer e na decisão onde é que seria colocado as cinzas, nós resolvemos colocar próximo de um dos lugares que ele mais gostava. A paisagem muda logo a seguir. O Lago Grande Espelho do Céu é a estrela do cenário, com plantas dos Estados Unidos. Os contrastes são muitos e a cada paisagem temática que surge, a natureza se oferece em um novo show de imagens. No cenário natural tipicamente americano, nós temos a Ponte dos 3 Desejos. Henrique, é necessário fazer 3 desejos? Na verdade é uma tradição. Você pode pedir 3 desejos, não conta para ninguém e faz com que esses desejos se realizem, né? Mas independente dos desejos que você pedir, né, o parque já deseja 3 desejos. A natureza tem esse dom de nos desejar paz, felicidade e saúde.
Sempre que você pedir é lucro. Ainda hoje você vai conferir a segunda parte dessa reportagem sobre o Parque Witec, que mistura fantasia, curiosidades e muito conhecimento sobre a natureza. Não perca! Uma pesquisa realizada pelo Procon de Minas aponta alta de 11% no preço dos legumes. Para fazer o sacolão gastando menos, é preciso ficar atento a algumas dicas. Confira. Quem vai às compras percebe o aumento dos preços. A cenoura está R$ 2,99, estava mais barata. Tá, tudo subiu. Qualquer um que você vai, cada semana tem um preço. O tomate teve a maior alta, subiu 132%. A cenoura, a vagem e o alho também sofreram aumento. A causa está nas fortes chuvas dos meses de maio e junho, que prejudicaram a produção. Ainda segundo a pesquisa realizada pelo Procon, dos 55 produtos analisados, 28 tiveram aumento de preço. Nas frutas, as maiores altas foram a pera argentina, o mamão formosa e a maçã argentina. A dica da nutricionista é aproveitar os alimentos da safra atual. As frutas da época, elas com certeza têm um preço menor, porque a produção é maior, né? Então, além disso, a gente pode olhar também o aspecto e também, por ela estar na época, ela tem o quê? O sabor melhor, tem uma quantidade de nutrientes maior e um menor teor de agrotóxicos também. Outra sugestão são as substituições. Repolho e a vagem, eles podem ser substituídos por alface e agrião, que tiveram uma redução interessante nesse mês, e também tem bastante fibras, magnésio, né, que auxiliam no funcionamento do trato gastrointestinal. O tomate, ele tem um composto muito interessante, que é chamado licopeno, que é um composto antioxidante, tá? Ele é encontrado também em vários outros alimentos, por exemplo, na melancia, que está num preço excelente, e na beterraba também, que tem, além desse licopeno, né, ele tem bastante fibra e compostos também, outros compostos antioxidantes também. Mesmo economizando, é possível ter uma alimentação saudável. Tudo da época mais barato. Eu chego aqui, todo dia eu venho aqui. O que tiver com preço bom eu compro. Hoje no quadro Você Saudável, você vai conhecer mais sobre o coco, o alimento que previne doenças, rejuvenesce e faz até emagrecer. Confira! Trazido para o Brasil pelos portugueses em 1553, o coco conquista cada vez mais fãs. E isso não é à toa, quer ver só? O coco é rico em nutrientes, previne doenças cardiovasculares e fortalece o sistema imunológico. Outra notícia boa, ele fornece duas gorduras do bem, que rejuvenescem e, se consumidas em doses moderadas, ajudam a emagrecer. Potássio, sódio, fósforo e cloro. Os 4 minerais fazem parte da composição do coco. O time é poderoso. O potássio e o sódio são essenciais no transporte de nutrientes e água para dentro das células. O fósforo converte proteínas, carboidratos e gorduras em energia, além de atuar no sistema nervoso, ajudando a prevenir a perda da memória. E o cloro, em conjunto com os outros nutrientes, controlam a entrada e a saída de líquidos no organismo e colabora na formação de sucos gástricos. Para dar uma mãozinha ao quarteto fantástico, as fibras entram em cena. Elas auxiliam no bom funcionamento do intestino, ajudam a reduzir a absorção da gordura e provocam sensação de saciedade, o que evita ataques constantes à geladeira. Já a água de coco tem cerca de 20 calorias em cada 100 ml. Entre as vitaminas presentes na bebida, as principais são as do complexo B, importantes para a manutenção da saúde mental e emocional, e a C, antioxidante que melhora a absorção do ferro e dá uma força extra ao sistema imunológico. Por ser rica em minerais, a água de coco também é considerada um isotônico natural, ótima opção para repor o líquido perdido durante as atividades físicas. E mais,
Sua ação diurética vem sendo testada no tratamento de pedra nos rins. A água de coco vendida em caixinhas é saudável, mas prefira consumir a bebida diretamente da fruta, pois não carrega conservantes. Na hora da compra, leve em consideração a aparência da fruta. No caso do maduro, a superfície seca e amarronzada indica que ele está pronto para ser aberto. Mas atenção! Pessoas com sobrepeso não podem exagerar no consumo da polpa do coco, em virtude do alto teor de gordura e valor calórico contidos nela. Quem sofre de diabetes, hipertensão ou doença renal também deve controlar o consumo da água da fruta, pois o alto índice de sódio e potássio pode agravar os problemas. Ilha tropical das Filipinas abriga a savana africana. A reserva fica no meio do Pacífico. O local foi criado por um antigo ditador do país. Apesar de parecer um safari como outro qualquer, estes animais não estão nem um pouco perto da savana africana. Eles estão nas Filipinas, na ilha Calauit, no mar da China Meridional. Não. Parece que estão na África, não nas Filipinas. Não, nas Filipinas. Atípica nesta parte do mundo, a fauna é um legado de Ferdinand Marcos. Em 1976, o ditador filipino mandou trazer do Quênia centenas de girafas, zebras e antílopes para criar uma reserva africana na ilha. Froilán trabalha nesta reserva desde os primórdios. Ele culpa os habitantes locais pelo desaparecimento de algumas espécies. They started putting up of that snare traps. Começaram a colocar armadilhas, caçar e matar os animais. Outros tinham cachorros como animais de estimação, mas depois alguns deles viraram cães selvagens. Eles também começaram a caçar animais pequenos. Became also ferals, or they're hunting also the small games. Apesar dos recursos limitados, os guardas florestais tentam tornar a terra adotiva a mais agradável possível. Por exemplo, cortando os bambus, cujas folhas podem machucar os animais. Apesar de todos os cuidados, a taxa de mortalidade é estranhamente alta. Segundo os especialistas, a consanguinidade dos animais torna lento o crescimento da população. Ainda assim, todos os dias Froilán enfrenta os desafios, convencido de que o projeto vale a pena. Aside from the African animals, além dos animais que vieram da África, também tivemos sucesso com a proteção das nossas espécies nativas, como por exemplo o cervo das Ilhas Calamian, os porcos selvagens, os felinos selvagens e outras espécies, até mesmo aves. Esta região virou um refúgio. Apesar das dificuldades, os animais sobrevivem. O aumento do turismo poderia ajudar a ilha a encontrar a renda necessária para garantir um futuro melhor a esses moradores, que estão tão longe de suas origens. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver a segunda parte da reportagem especial sobre o Parque Witec. Não sai daí! Os 5 continentes do mundo representados através de paisagens naturais em um parque ecológico localizado na região central do Rio Grande do Sul. É o que você vê agora na segunda parte da reportagem sobre o Parque Witec, que mistura fantasia, curiosidades e muito conhecimento sobre a natureza. Amor de homem. É mesmo? É, qualquer soprada ele se desfaz. Mas isso quem inventou foi a mulher. Sabe? E sabe o que o homem inventou? O dinheiro. Quando desaparece, a mulher desaparece também. Ai, que maldade! Por aqui a cultura e sabedoria popular também se manifestam através da natureza. A medicina natural também. Estas raízes saindo do solo em busca do oxigênio são do Taxodium, cuja seiva beneficiada vira medicamento contra o câncer de mama. E sob nossos pés, a um toque de mão, a curiosa Dorme-Dorme. Henrique nos conta que as 300 mudas que originaram o bosque da Alemanha, o pai, Alcido Witec, trouxe para o Brasil dentro de uma mala de viagem. Passeio lá e aí nisso todos os dias ele colhia um pouco de muda e aí ele conseguiu isso trazer dentro da mala, né, numa época ainda que era permitido,
e na qual nós temos então o Bosque da Alemanha. O próximo cenário é a Pradaria, uma verdadeira paisagem cinematográfica. Nós estamos finalizando a nossa passagem pelo Túnel do Tempo. Henrique, por que esse nome? O Túnel do Tempo ele corresponde às 4 estações do ano, porque na verdade esse conjunto todo de plantas são oriundas do Japão e do Canadá. Mas o que predomina aqui são justamente a do Japão. E essas mudanças de colorações, por exemplo, outono é vermelho, inverno sem folha, primavera um verde limão e verão um verde escuro. Então ele simboliza as 4 estações do ano. Então por isso que é Túnel do Tempo. Saímos mais jovem. Nossa próxima parada revela mais uma curiosa maravilha da natureza. A árvore borracha, ou a melaleuca. Ela possui folhas usadas como antisséptico natural e tem a casca macia como se fosse de borracha. É sua defesa contra incêndios e é usada como antitérmico e isolante acústico. Me empolguei! Que o Parque Vitec é resultado de um sonho já é de conhecimento popular. Mas hoje se percebe que, além do sonho ser uma realidade, transformou-se em um legado para as futuras gerações. Henrique conta que o primeiro veículo que ganhou do pai foi um carrinho de mão, que usava para carregar esterco de galinha para adubar as plantas. Desde pequeno, ele já percebia que a missão de levar o sonho do pai adiante era dele. A nossa intenção é que o parque vire um instituto ambiental, voltado para a parte da educação ambiental principalmente. Dentro da natureza você não tem preço, você vai fazendo as coisas, vai fazendo e quando menos espera, a natureza te surpreende. Uma ação que eu vejo em relação à natureza, a natureza é o elo entre o homem e Deus. Então a partir do momento que você tem esse equilíbrio, tem esse respeito, tem esse amor à natureza, você já está meio passo no sentido de estar bem contigo e com as pessoas que te rodeiam, que convivem com você. E hoje no quadro É o Bicho você vai conhecer o leão marinho e toda a sua graciosidade quando ele está nas águas. Confira! Esses são os leões marinhos. Os leões marinhos eles ocorrem em toda a costa da América do Sul, então Chile, Argentina, Brasil. Esses animais eles vão preferir algumas praias rochosas, lugares mais frios. Eles não são animais migratórios, embora os machos possam ficar muito tempo no mar, enquanto as fêmeas estão em gestação. São animais que se alimentam basicamente de peixes, então eles saem para caçar no mar e retornam com alimento para a costa. São animais que muitas vezes são confundidos com focas. E como diferenciar esses dois animais? Basicamente é observando como eles se locomovem. Os leões marinhos eles têm articulações que permitem eles se apoiar nas patas dianteiras e se locomover empurrando o resto do corpo. A foca não, ela não tem como se apoiar nessas patas dianteiras. Então ela vai arremessando o corpo e indo de acordo com o seu impulso. São animais que estão muito ameaçados por causa da poluição marinha e da caça predatória. Tá? Um leão marinho macho é fácil a gente diferenciar por causa do seu porte, ele é muito maior que a fêmea, ele tem o dobro de tamanho da fêmea, a fêmea tem em torno de 150 quilos, um leão marinho macho ele pode chegar até 350 quilos. E em volta do pescoço ele tem uma juba, por isso o nome de leão marinho. A juba é muito característica desse animal, e ele tem uma juba com pelos mais para os tons de marrom. E
No mês de setembro, o IBAMA publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa sobre pilhas e baterias de celular que cria obrigações específicas para fabricantes e importadores da apresentação de documentação ao IBAMA. Para quem é apenas consumidor e usa pilhas em casa e no trabalho, o importante é saber que esse tipo de produto não pode ser descartado com o lixo comum. Aquela pilha que você usa no controle remoto ou em qualquer outro aparelho da sua casa não deve nunca ser jogada no lixo comum. Se feito isso, ela chegaria a lixões e aterros sanitários como esse e entraria em contato com o solo, o que desencadearia um processo de difícil controle e correção. As pilhas elas podem entrar em processo de rompimento do lacre, né, aquele invólucro, aquela embalagem comercialmente, né, conhecida, bonita. E esse rompimento do lacre vai fazer com que os metais pesados contidos dentro da pilha eles se propaguem para o meio ambiente, tá? Eles vão para o solo, eles podem caminhar no solo de uma forma lenta, mas eles caminham. Eles podem alcançar o lençol freático, isso pode estar sendo levado para os rios, para os mananciais, tá? E há toda a contaminação da cadeia alimentar. Isso porque algumas substâncias contidas nas pilhas, como o mercúrio, o cádmio, o chumbo, o zinco manganês e o alcalino manganês, são prejudiciais não apenas ao meio ambiente, mas à saúde. As plantas vão perecer, elas não vão crescer saudáveis, tá? Elas vão estar com acúmulo do metal pesado. Os animais se alimentando dessas plantas, mesmo o homem, isso pode se acumular no organismo. A gente tem muitas doenças que já são caracterizadas em função do acúmulo do metal pesado, doenças sérias, graves, que podem até levar ao óbito, né? Por isso o ideal é procurar pontos de entrega voluntária, como em algumas redes de farmácia. Nessa, onde o projeto existe desde 2004, já foram arrecadadas 200 toneladas de pilhas e baterias de celular que deixaram de prejudicar o meio ambiente, tendo a destinação correta. Então, todo final de mês a gente manda para o nosso depósito de distribuição, nós temos 3 em São Paulo, e depois de um período a empresa Suzanquim vem, recolhe essas pilhas e leva para o depósito de reciclagem deles. Agora é a hora do Dr. Henrique responder a mais uma pergunta sobre os animais. Olá, meu nome é Jefferson, eu sou aqui de Jacareí. Dr. Henrique, pantera negra é uma espécie de felino? Bom dia, Jefferson. A pantera negra, como o nome já diz, é uma espécie de pantera. E ela é a mesma espécie da onça pintada, que é a pantera onca também. Uma espécie de felino é o puma, que é o leão da montanha que vive nos Estados Unidos. Mas todos são felideus. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, mande para o nosso e-mail novocampo@novotempo.com ou acesse o nosso blog novotempo.com/novocampo. Escreva sua pergunta no campo Fale Conosco. A resposta você confere aqui no programa. Confira agora as novidades da agenda desta semana. Nos dias 12 e 13 de novembro haverá o curso Novo Código Florestal Brasileiro, que acontece na capital paulista. Para mais informações, entre em contato pelos números 0 Operadora 11 3271 6074 ou 0 Operadora 11 3208 4102. Entre os dias 12 e 14 acontece o 2º Simpósio Nacional de Áreas Protegidas na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Para mais informações, ligue para 0 Operadora 31 3899 2468 ou 0 Operadora 31 3899 1185. Já entre os dias 15 a 18 haverá o 2º Encontro Mineiro de Engenharia Agrícola e Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Para mais informações, acesse o site emeas2012.com/w. E o Novo Campo fica por aqui. Continue acessando nossas redes sociais e concorra a muitos prêmios. Aproveite e acesse agora facebook.com/novocampo e vai lá e curta a nossa página. O endereço do Twitter é @novocampoNT. Você pode nos seguir e concorrer a vários prêmios, além, é claro, de rever os nossos programas. E eu espero por você no próximo domingo. O Novo Campo começa ao meio-dia. Um grande abraço e até lá!